Escolher uma imobiliária exige uma boa dose de reflexão. Afinal, o proprietário, ao assinar um mandato de administração autorizando a imobiliária a promover a locação do imóvel, concede muitos poderes para o corretor. Especialistas alertam: é bom ter cuidado com as tantas azar imóveis que existem por aí. Para aconselhar você que não quer depender da sorte, nós recebemos Kênio de Souza Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Ordem dos Advogados de Minas. Kênio, muito prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Essa metáfora é muito interessante, né? Azar imóveis. Parece com umas que tem aí, né? Que eu tenho recebido muitas reclamações de várias pessoas, que uma dessas aí, que bem próxima, o nome até inclusive, Azar Imóveis, está promovendo isso aí ultimamente. Se um locador entrega um imóvel, vamos supor, vai alugar por R$3.000, a empresa tem direito a R$300, 10%. Mas com essa queda do mercado imobiliário, está havendo muito acordo. E o inquilino fala assim: eu fico no imóvel nessa renovação, se eu pagar R$2.500. Tudo bem. A empresa teria direito a R$250, mas ela quer colocar a faca no pescoço do locador e continuar a cobrar R$300. Isso, ao que tudo indica, é contra a lei. Você até escreveu um artigo sobre isso já publicado? No jornal Tempo Pampulha essa semana. Sim. Eu acho que essa postura é completamente inaceitável, é até abusiva em relação ao locador que prestigiou a imobiliária. Importante as pessoas compreenderem que a imobiliária, o corretor, ele é um procurador do proprietário. A imobiliária não é mais que o dono, não pode querer ganhar mais do que o proprietário e tem um contrato de prestar serviços na base de 10%. Então, logicamente, essa postura de tentar cobrar do proprietário o valor cheio da comissão em cima do reajuste da lei, sendo que o proprietário reduziu para não perder o inquilino, é uma postura completamente abusiva e, vamos colocar assim, fora do contexto da relação, a ética. Porque cabe ao corretor e à imobiliária, conforme a lei, defender o interesse do proprietário e não se valer do conhecimento para levar vantagem sobre o proprietário. Então, realmente, nesse ponto aí, acho que o proprietário tem que pensar muito bem que ele escolheu a empresa errada. Ele tem que procurar uma empresa que o respeite, né, que, logicamente, venha ganhar a sua comissão 10%, sem lesar o seu cliente, o locador. Mas o locador acaba ficando na mão da empresa, né? Por quê? Se ele não pagar o que ela está pedindo, ela não vai renovar, não vai continuar com aquele inquilino. E aí ele vai ter de arrumar outro inquilino numa época que está muito difícil. Como que o locador, que fica aí espremido com a faca no pescoço por essas empresas, repetindo, essas empresas tipo Azar Imóveis, que o locador tem de fazer? E você falou um negócio muito interessante, né? Essas empresas acabam dando tiro no pé, né? Porque elas que teriam de ser a principal parceira do locador. Lógico, ela é procuradora, ela visa defender o interesse do proprietário e não defender o interesse dela primeiro, antes no caso do cliente. Nesse caso, Barroso, acho que caberia o locador trocar de imobiliária, porque é um ponto interessante. Imaginemos que o locador, no caso, seja prejudicado com essa postura da empresa irregular ou até antiética. O locador, logicamente, perdendo o inquilino, pode até requerer uma indenização contra a empresa. Eu acho que o mais prudente, né, para que não tenha aborrecimento, prejuízo, seria notificar essa empresa em função da quebra da confiança. Então é importante que a pessoa... Uma notificação de quebra de confiança. Então quebrou a confiança, não tem mais sentido manter aquela relação de procuração. É igual o cliente que contrata um advogado. Quando o cliente perde a confiança no advogado, perde a confiança no médico, é troca de profissional. Ele vai procurar um procurador que o respeite, né, que queira realmente prestar um serviço sem querer levar uma vantagem ilícita. Então, ponto base, comissão 10%. Se abaixou o aluguel, abaixa a comissão. E um ponto interessante, que de 2006 para cá, o preço dos imóveis disparou. Então, logicamente, teve aumentos,
muito superiores à inflação. E essa empresa que presta serviço teve também um ganho bem superior à inflação. Ou seja, é importante que haja uma sintonia, né, em que quando o aluguel aumenta, a empresa também ganha. E quando abaixa, ela reduz também o seu ganho, mas mantendo o percentual de 10%. Então, cabe ao proprietário entender que ele tem o direito de escolher a empresa e caso essa empresa não venha a corresponder à sua expectativa, ele pode romper esse mandato e procurar outra empresa. Muito bem, assim, eles estão me avisando ali que terminou o tempo, Kélio. Que pena, né, que esse assunto é muito empolgante. É só tipo uma coisa de forma pontual. E se o locador aceitar aquelas condições, depois ele pode entrar na justiça? Tecnicamente, acho melhor notificar e não aceitar essas condições. Até romper o contrato com a empresa é mais prudente. Porque se ele aceitar e voltar atrás, aí complica. Muito obrigado, prazer falar com você novamente. Uma boa noite. Por nada. Bom. Uma boa noite. Fim de semana tem futebol. O Cruzeiro receberá o São Paulo no Mineirão no domingo, às 5 da tarde. Mesmo dia e horário que o Atlético visitará o Figueirense, em Santa Catarina. Já o América só jogará na terça, diante do Vitória, em Belo Horizonte. Quando vamos ao médico ou dentista, é comum recebermos uma receita com a indicação dos medicamentos a serem tomados para tratar doenças e sintomas. Mas nem sempre os profissionais de saúde fazem a prescrição de forma legível, podendo acarretar problemas na interpretação das orientações por parte do farmacêutico e do próprio paciente. Durante a semana, um médico destratou um farmacêutico que questionou a apresentação do medicamento que ele prescreveu para uma criança de 9 anos. O caso gerou uma representação do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais contra o Conselho Regional de Medicina, pedindo providências contra o médico em questão, que atende no município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso reacendeu a polêmica sobre receitas médicas. Uma das dicas para evitar problemas e erros é conferir antes de sair do consultório se a receita pode ser compreendida. Para falar sobre o assunto, recebemos a farmacêutica Cíntia Dela Cruz. Cíntia, boa noite, prazer em recebê-la aqui novamente. Boa noite. Sempre com as suas explicações aí importantes. Obrigada. Então, os médicos fazem aqueles garranchos, ninguém entende. O paciente, nem muitas vezes o farmacêutico. Como é que fica a situação, principalmente do paciente, o que tem de se fazer nesse caso? Exatamente. Nessas situações, quem sempre é prejudicado é o paciente. Porque ele chega na farmácia, na drogaria, com uma prescrição que não é legível e que aí causa uma certa dificuldade para o farmacêutico entender o que está escrito e aviar o medicamento, dispensar o medicamento da forma correta e dar as orientações que aquele paciente precisa receber. Então, qual que é a indicação que a gente dá? Quando o paciente vai ao consultório médico, ele recebe a prescrição para o paciente tentar ler, se o paciente consegue entender o que está escrito. Aqui é conhecida como receita, né? Isso, a receita. Popularmente conhecida como receita. Quer dizer que o paciente lá em frente ao médico. Em frente ao médico, ele olha... deve pegar aquela receita. Isso. Agora, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. Né? Exatamente. E principalmente garranchos. Garranchos. Principalmente uma prescrição feita com letras ilegíveis. Exatamente. Eu acho que tem uma situação muito difícil de se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato. O que a gente está discutindo não é que o prescritor, pode ser o dentista, pode ser o médico, que ele tenha uma letra linda, caligráfica, não, mas que ele tenha uma letra legível. Não precisa fazer aqueles cadernos de caligrafia, não, né? Absolutamente, não. É que ele escreva de uma forma legível, que o paciente consiga saber o medicamento que ele vai tomar, que ele consiga entender e que o farmacêutico, na hora de dispensar, para nós como farmacêuticos podemos dar as orientações necessárias que vai melhorar a condição de saúde daquele paciente. Então, mas sempre o alvo é o paciente. O que nós podemos fazer para ajudá-lo a tomar a medicação de uma forma correta e a medicação correta. Esse é o objetivo. Olha, mas essa situação é muito difícil, né? Eu recebo aqui para entrevistas muitos médicos
de áreas, de clínicas, né? De especialidades da CRM, né? Que é o Conselho Regional de Medicina. Eu vou tocar esse assunto com eles aqui de uma próxima vez, né? Que os médicos também tenham uma consciência. A gente sabe que o trabalho do médico muitas vezes é acelerado. Com certeza. E eles escrevem correndo, porque depois ter outro paciente. Hoje isso acontece tanto no SUS, como acontece também nesses planos de saúde que viraram verdadeiros SUS, ou muitas vezes até pior, infelizmente, como você disse. Mas aquele trabalho acelerado, a pessoa, o profissional escreve tão apressadamente que nem paciente, nem o farmacêutico consegue. E se o paciente tiver de tomar aquele medicamento de uma forma rápida, urgente, sob risco até de vida. Exatamente. Então, é principal esse ponto que a gente chama atenção, porque fica muito complicado para o paciente e para nós, como farmacêuticos, dispensar esse medicamento e dar as orientações. Aí eu volto a ressaltar, nós não estamos falando de letras bonitas, estamos falando de letras legíveis. Que sejam possíveis de ler, né? Exatamente. Porque o farmacêutico está acostumado com pegar ranço de médico. Quando um farmacêutico não consegue ler, é porque o negócio está muito feio. Está muito complicado. Está muito complicado, né, Cíntia? Exatamente. Aí eu imagino que nem o próprio médico que escreveu, se você der para ele, fala que remédio é esse, que medicamento é esse que você receitou. Até ele não vai saber. Até ele não vai saber, exatamente. É um problema. E eu acho, no meu entender, que sem discutir letra boa ou feia, isso aí é um descaso com a saúde, um descaso com o próprio paciente. Exatamente. A gente tem que lembrar que nós estamos lidando com a saúde e que não tem nada a ver com médico e farmacêutico, tem a ver com o paciente. Sem dúvida. Tem a ver com o paciente. Mais uma vez eu lhe agradeço as suas informações, uma boa noite, bom final de semana para você. Muito obrigada, que agradeço. E eu agradeço também quem acompanha o Redação BH News, desejando um bom final de semana, boa noite e até segunda-feira aqui no nosso Redação.